Então, boa noite todo mundo. É uma honra estar aqui mais uma vez no Clube de Revista. Eu sou Luiz Gasparello, médico cardiologista, cardiologista intervencionista, que atua aqui no Hospital de Base, na Angiocentro e na Total Core, né? Atualmente sou diretor científico da Soceron. E hoje nós vamos contar com a presença do ilustre colega, amigo de residência, um dos colegas que quando eu entrei na residência, ele tinha recém terminado a cardiologia e foi, sem dúvida, uma das inspirações aí de como ser na carreira, né? Sempre muito dedicado. Hoje, ele fez cardiologia lá no Instituto do Coração, trabalha lá na UTI do Instituto, fez mestrado e está concluindo doutorado no Instituto do Coração também. E, além de tudo, o que ele faz na área médica, ele é também na área médica, é um dos coordenadores das discussões dos artigos do Congresso, né? Que cada vez tem ganhado mais corpo, com discussões de qualidade, né? E vai participar junto conosco aqui, apresentando os casos do ACC desse ano. Para debater, nós teremos três colegas ilustres aqui. O Dr. Eduardo, ele fez residência de cardiologia no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo, assim como fez ecocardiografia lá. Hoje é coordenador do serviço de cardiologia e ecocardiografia da Clínica Gastroimagem. O Dr. Cristóvão, que também fez cardiologia no Instituto Dante Pazanese, e a Hanna Ivankovics, que também é cardiologista, fez cardiologia lá também no Instituto Dante Pazanese, e faz parte do corpo clínico do Hospital de Base e é preceptora da residência de clínica médica do Hospital de Base. Vou deixar a palavra com o Dr. Rafael para apresentar os trabalhos. E boa apresentação para todos aí. Obrigado, Luiz. Me sinto lisonjeado pelas homenagens. É um prazer poder estar nesse momento dividindo contigo, né? Tu foi um excelente residente, um excelente colega, né? Guardado sempre, os elogios são recíprocos. O objetivo é que a gente tenha uma conversa. É um prazer poder estar presente nessa sociedade. Me sinto extremamente homenageado por poder participar dessa discussão acadêmica e tentar, de certa forma, trazer alguma questão que foi apresentado no ICC agora, 2024. Eu elenquei 5 artigos, né, 5 hotlines, 5 trials principais que, na minha visão, pode efetivamente ter algum impacto na prática clínica e que geram bastante discussão. Então, eu vou pedir para o Cristóvão para ele apresentar os slides aí, para abrir a apresentação, não sei se isso. Bom, então, falar um pouco. Eu faço parte do Cardio Review, né, que é uma empresa que eu e o Ricardinho criamos, com o objetivo de poder atuar nessa parte de cardiologia, de revisão de trials, e a gente criou um número grande de colegas que participam das nossas discussões, que são focadas principalmente em revisões de trials no WhatsApp. A gente tem uma comunidade bem grande, a gente tem Instagram também. Só para divulgar um pouco o nosso trabalho, eu faço parte do clube de revista aqui do nosso hospital, que já tem 35 anos. Toda quarta-feira, ao meio-dia, a gente tem uma discussão de caso clínico, que, aliás, estão todos convidados. Posso depois sempre mandar para vocês os links, se tiverem interesse. Mês de maio é o mês da dislipidemia para nós aqui, nós vamos discutir isso. E vamos lá, pessoal, tá? O objetivo de hoje é falar um pouco do que temos de novidades no ICC, tá? Então, sobre síndrome coronariana, para começar, o primeiro trial que a gente vai falar é o AEGS. O AEGS é um trial que estuda a apolipoproteína 1, né? A gente sabe que o HDL é um transportador do colesterol das células do fígado, onde tem os hepatócitos que degradam o colesterol, né? Excretando nas vias biliares.
E o HDL elevado está associado a menor eventos cardiovasculares, né? Então, a gente tem como teoria que o HDL alto poderia, né, em estudos fase 1, ser um marcador de menor risco cardiovascular. Existe o AEGIS-1, um trial pivotal que demonstrou que em alguns interquartis, pacientes que apresentavam o HDL alto tinham um menor risco cardiovascular. Com isso, se criou essa hipótese de, talvez, na fase aguda do infarto, né, usar uma apolipoproteína 1, tentando objetivamente aumentar o HDL e ter esse influxo por via hepática e, consequentemente, reduzir o risco cardiovascular. Essa foi a principal hipótese testada nesse trial. Pode passar, Cristiano. Eu acho que só vou ter que te incomodar um pouquinho, vai te passar, sabe? Não, tudo bem. Então, o estudo fase 3, randomizado, duplo cego, placebo controle, né, com grupos paralelos, no qual os pacientes eram alancados, pacientes que tinham alto risco, tá? Eu participei desse trial, sou pesquisador clínico, a gente colocou 76 pacientes nesse trial. É um trial gigantesco, né, que tinha um objetivo bem claro de determinar se essa molécula na fase aguda poderia fazer uma grande diferença, né? A gente sabe que muitas vezes os pacientes têm uma certa resistência, eventualmente, ao uso da estatina, se tem muitas correlações hoje até de medicina não baseada em evidência, né, de uso de medicações aleatórias, e aqui a gente está diante de uma plausibilidade biológica, né? Se sabe que o HDL alto, teoricamente, tinha-se esse dado a favor que seria um marcador de menor risco, então aumentar ele poderia ser bom. Na teoria existe essa plausibilidade, mas a gente tem que testar, né? Eu acho que aqui tem acadêmicos, né? Tem colegas, talvez, que não são da cardiologia, então é importante saber que nem tudo que na teoria funciona como rota metabólica ou como marcador, efetivamente na prática clínica, sem ser testado, a gente pode afirmar que isso é correto, ou que isso tem um desfecho favorável, ou que isso realmente muda, né? Para isso existem os ensaios clínicos, né? Ensaio clínico a gente tenta testar a melhor evidência contra uma outra, ou versus placebo, se não há uma evidência em relação a isso, para realmente, efetivamente, poder dizer, olha, essa medicação funciona, essa medicação realmente embasada na plausibilidade biológica, em estudos anteriores, em fase 1, fase 2, quando testada, ela realmente funciona, né? Então, teria toda essa plausibilidade anterior para que antecedia esse estudo. Nos pacientes com infarto, tá, até 5 dias de evolução, tá, depois da angiografia, DAC com múltiplos vasos, uso com diabetes, ou associação de pelo menos duas. Idade maior que 65 anos, infarto prévio ou doença arterial periférica. Tá? Pacientes estratificados podiam ser tanto infarto com supra quanto sem supra, poderiam fazer angioplastia ou tratamento clínico, não poderia ser cirurgia, tá? Até porque os pacientes tinham que fazer infusão. Esses pacientes eram randomizados, um para receber uma medicação endovenosa, tá? A cada 4 semanas, né? E é importante ressaltar que a grande parte dos pacientes, né, tem um N gigante, 18.226 pacientes randomizados, 90% aproximadamente completaram todo o período de segmento desse estudo, tá? Apesar de ter que fazer infusões, ter que vir ao hospital, né, existe uma tendência na medicina atualmente que a gente está tentando, de certa forma, ter uma melhor adesão dos pacientes, e a infusão endovenosa, subcutânea, etc., favorece isso, apesar de ser algo invasivo, a adesão do paciente. Porque tu vem aqui, o paciente faz exames, né? Tem um acompanhamento. E a gente sabe que muitas vezes uma posologia 2 vezes ao dia já complica, né? Eventualmente. Então, chama a atenção desse estudo esse dado também. Essa teoria de HDL, né, ela é muito difundida, principalmente o pessoal de Harvard, Peter Lieb e o Gibson são os dois entusiastas, né? Eu tenho uma publicação com o pessoal de lá sobre monócitos e tenho algum contato breve com eles, assim. São pessoas, são gênios, né? São cientistas realmente que fizeram todo esse estudo, tiveram todo esse preparo. Pode passar, Axel. E as características dos pacientes, então, assim, desse estudo, tá? Em torno
mais ou menos metade dos pacientes eram infarto com supra, metade sem supra. Grande maioria fez angioplastia, alguns fizeram tratamento clínico, todos com terapia bem otimizada em relação ao uso de estatina, que é importante, porque afinal de contas a gente está falando de colesterol. E o LDL médio dos pacientes era em torno de 84, né? Então não era um LDL tão alto assim, apesar dos pacientes terem tido o evento de infarto com supra. Mas chama atenção que o HDL, a mediana, era em torno de 39. E o triglicerídeo em torno de 150. E o desfecho primário, composto de morte, infarto e AVC, não mostrou diferença significativa, né? O hazard ratio cruza o intervalo de confiança de 1 com P não significativo no intervalo de 1 ano de segmento. Então, esse estudo é negativo, tá? Ele não provou que a hipótese, né, que se tentava, aumentando o HDL na fase aguda do infarto, poderia melhorar algum desfecho duro, né? Próximo slide, por favor. Mas, porém, volta um pouquinho. Isso. Porém, quando separados pacientes que tinham LDL elevado, claro que aqui a gente está falando de análise de subgrupos, só que levando em consideração que é uma análise de subgrupos muito substancial pelo N do estudo, tem uma certa robustez, tá? Claro que isso aqui levanta hipóteses, mas a gente não pode afirmar. Então, não digo que essa droga esteja totalmente execrada, mas em pacientes com LDL alto, que teoricamente são os que têm o maior risco de desenvolvimento de um risco cardiovascular ou risco residual, né, que a gente vem falando tanto que tem que reduzir, se mostrou um desfecho favorável com NNT em torno de 48 em 1 ano de segmento. Já os pacientes com LDL abaixo de 100 não mostrou essa efetividade. Então, talvez, né, essa é a hipótese principal, que em pacientes com infarto, com doença multiarterial, com fatores de risco cardiovasculares adicionais, com terapias direcionadas por diretrizes, ou seja, o uso correto das medicações, 4 infusões semanais da medicação em comparação com placebo não reduziu significativamente o desfecho primário de morte cardiovascular, infarto, AVC em 90 dias, e nem em 365 dias. A medicação teve uma boa tolerância, lembrando que o placebo era uma albumina, tá? Então não se sabia muito bem, assim, até a coloração era semelhante, tá? Claro que o pesquisador era um tanto cego, assim, para saber se tinha aumentado o HDL, a gente não deveria ver, né? Isso é um viés do estudo, porque às vezes o paciente acaba até fazendo exame de mostra, tem que reportar isso. Mas um desfecho exploratórios secundários com N robusto demonstrou que em pacientes com LDL basal aumentado, o potencial efeito de tratamento da infusão da APO1 aumentou significativamente quando analisado uma variável contínua, tá? Houve um termo de interação positivo, de modo que o efeito do tratamento naqueles pacientes com LDL maior que 100 foi positivo, estatisticamente, e menor que 100 não. Então, esse benefício em pacientes hiperlipidêmicos é biologicamente plausível, mas a observação é geradora de hipóteses, não conseguimos afirmar, né? Então requer uma validação prospectiva apenas desses pacientes. Futuramente, quem sabe, faça um trial nos pacientes um LDL maior do que 100, né? Nesse cenário. Então é uma hipótese, é um gerador de hipóteses, apesar de ser um trial, ensaio clínico randomizado com toda a plausibilidade. Eu acho que aqui vale um pouco essa discussão, né? Que foi feito um estudo nesse sentido, que tinha tudo para dar certo. A gente já sabia até num press release antes do próprio congresso que o estudo tinha sido neutro. Não dá para dizer negativo porque ele não teve nenhum desfecho desfavorável. Deixar aberto para o pessoal a gente começar a discussão aí. Ah, muito obrigado. Estudo bem interessante, né? Eu gostaria de jogar primeiramente para o Cristóvão aí, ver a opinião dele. O HDL sempre foi. O LDL, nós temos certeza que ele baixando vai diminuir risco cardiovascular, né? Você acha que tratar o HDL cada vez não vai ser tão efetivo assim? Ele é mais um marcador prognóstico do que uma intervenção no HDL vai resolver o problema ou qual que é a sua opinião? Ah, legal essa abordagem que o Rafael fez, vou até copiar, né, onde que o racional biológico nem sempre se traduz com o racional científico, né? Então, essa ideia que o LDL faz esse washout, né, que
traz a gordura para o fígado e que aumentar esse LDL melhoraria, eu acho que em alguns estudos anteriores até tentaram, né, também mostrar o aumento do HDL, a APO1A, eu acho que a ideia também é aumentar a, a ação desse HDL, né, para esse HDL ser um HDL de melhor qualidade, né, que não fosse só o valor de HDL que o estudo tenta colocar com a APO1, e não tem, né? Então, realmente, a gente fica um pouco ansioso aí, aqueles pacientes que a gente não consegue chegar no LDL da meta, onde que seria mais interessante, né? Aquele paciente que você realmente está com a estatina otimizada, está com a ezetimiba, que, lamentavelmente, os imunomoduladores aí são muito caros, que a gente não tem tanta disponibilidade. Será que a gente teria uma droga para utilizar nesses pacientes e reduzir a mortalidade? Seria muito legal, acho que vai ter que analisar esse subgrupo. A gente fica querendo que tenha alguma coisa nesse sentido, mas não sei se é só a vontade clínica mesmo ou se a gente vai conseguir esse substrato científico. Eu achei muito corajoso o pessoal colocar como desfecho primário 90 dias. Assim. A gente até vê que a curva abre depois de É 90, verdade. né? Sim, é 180 e verdade. tudo. Mas, assim, 90 dias, quando você começa a ler o estudo, você fala, nossa, uma meta audaciosa, querer que um medicamento consiga uma redução de Muito pouco mortalidade em tão tempo, né? curto tempo, sendo que não é o habitual quando a gente pensa em não, pelo menos não no agudo, não no crônico, né? No agudo, tudo bem, a gente trabalhar a curto prazo, a gente está falando de algum medicamento no IAM, mas depois de 5 dias entrar um medicamento e reduzir mortalidade nos próximos 90 dias, me pareceu bem audacioso pela equipe. Talvez no futuro, quem sabe, né? Eles colocam até como uma limitação, né? Esse tempo mesmo, né? No estudo. Sim. É importante que a gente está vivenciando também uma realidade, assim, que a medicina evoluiu muito, a cardiologia evoluiu muito, tu conseguir mudar desfecho duro. Às vezes é muito difícil, né, dependendo do cenário. Na DAC aguda, a gente, claro que quanto menor a mortalidade, melhor, mas tu conseguir efetivamente provar isso com todo o arsenal terapêutico, com toda a expertise da hemodinâmica, né, com toda a questão de trombólise precoce, algo nesse sentido, a gente está chegando num platô há algum tempo, né? Então, talvez tenha que ser revisto alguns nichos. A gente vê que cada vez mais é quase uma personalização para aquele paciente, né? Então, esse dado, assim, de tu não criar evidências sem ter um trial, mas aponta uma direção, né? Quer dizer, como o Cristóvão falou, às vezes a gente não consegue, por não ter condições financeiras, o paciente usar a melhor medicação, mas a gente tentar sempre se aproximar da melhor conduta para evitar ter uma prevenção secundária, e reduzindo sempre o risco residual, né? Mas está cada vez mais difícil. As drogas funcionam, são potentes, né? E talvez, sim, um paciente que tem um HDL baixo, tem um LDL elevado, eu não sei vocês, mas eu costumo pedir sempre lipoproteína A, né? Eu acho que a gente tem que explorar outras coisas também dentro da cardiologia, que ainda tem estudos rolando. Às vezes a gente não sabe muito o que fazer, mas sabe que é um paciente que tem uma maior gravidade, né? Ainda não temos esse arsenal terapêutico. E até puxa o gancho um pouco assim, às vezes a gente dá medicações que talvez não precise dar, no sentido de que é o próximo estudo que a gente vai discutir, e às vezes a gente perde a oportunidade por não insistir, não questionar, né? Não adequar isso à prática diária de tentar sempre oferecer o melhor para o paciente. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade clínica, né, de sempre, olha, se é um remédio novo que para ti é melhor, vamos fazer assim, o trial é tal. Às vezes discutir com o paciente, ter essa decisão compartilhada, ele saber que existe essa medicação, saber por que está usando, né? Por que tu está usando, qual é o teu objetivo. Então, abordar isso no dia a dia é importante, né? Fazer do trial a realidade, porque no trial é tudo bonito, os pacientes estão no efeito Hawthorne, estão usando medicação, estão fazendo vários exames, teoricamente estão ali por livre e espontânea vontade, mas na vida real a gente tem uma certa resistência, às vezes, ao uso dos remédios, etc, etc. Então, efetivamente, nesse momento a gente não tem uma nova evidência, mas eu acho que fica a mensagem que só ter plausibilidade biológica não vale, né? E sempre que possível adequar a melhor terapêutica para o teu paciente. Acho que não sei se alguém quer falar mais, vamos para o próximo aí. Eu,
Eu só queria tirar uma dúvida, Rafael, você que foi pesquisador clínico do trabalho, esses pacientes que tinham LDL elevado, eles mantinham só com estatina, não chegaram a iniciar outra medicação redutora de LDL? O É que era só trial, 90 dias, né? sim, ele favorecia, de certa forma, estatina de alta potência, tá? Em torno de 87% dos pacientes usaram isso. Ele não obrigava tu a associar ezetimibe, tá? Tu não podia usar biológico, obviamente, evolocumab, ou ter feito, ou entrar em outro trial, obviamente, como é o Ocean do Opatiran, por exemplo. Mas não deixa de ser um certo viés, mas de qualquer forma, o LDL mediano não era Baixo. tão elevado, né? Não digo baixo, mas 87 ali, né? Para uma prevenção secundária aguda, né? Não era algo que chamava tanta atenção. Só para lembrar, assim, temos possivelmente acadêmicos aí, então, quando pediu colesterol, né, no infarto, acho que na chegada, né? Então, o paciente, ou até depois disso, pode, por uma cascata de citocinas, por alterações metabólicas, mudar um pouco e tu perder um pouco o parâmetro. Então, se possível, no primeiro exame, tu vai pedir troponina, Quanto antes, já pede, né? Não perde a oportunidade, né? E infarto com supra é eletro e hemodinâmica, né, Luiz? Aqui nada mudou, né? Isso não, não tem nem o que discutir, né? Não tem que ficar seriando enzima, fazendo eletro. Então, isso é importante. É o que realmente reduz a a diferença. mortalidade. Não, não parafraseando o próximo estudo, que é o REDUZ, mas o que reduz é Vamos a para via ele, então. coronária. Vamos lá. Bom, aí eu coloquei o QR Code, se alguém quiser baixar, então foi publicado, né, no New England esse estudo. O estudo com o Renato Lopes, Peter Lieb, o Gibson, enfim, pessoas bem importantes na medicina. Paul Ridker, né? Então, o Reduce Trial é um trial que ele tenta, efetivamente, a gente sabe que o beta-bloqueador ele tem uma eficácia na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, reduz mortalidade, principalmente no pós-infarto. As diretrizes, elas recomendam o uso do beta-bloqueador no pós-infarto, mas algumas meta-análises não mostram uma redução na ela de reperfusão, principalmente nos pacientes que têm fração de ejeção preservada, né? Tem alguns estudos observacionais que reafirmam essa hipótese, e então se existir uma necessidade de um ensaio clínico para melhorar boas práticas clínicas em relação a isso. Que é importante falar disso, né? Beta-bloqueador não é uma medicação inócula como qualquer outra, né? E em algumas séries, cerca de 35% dos pacientes descontinuam a medicação em um ano por insônia, impotência, ansiedade, mal-estar, síncope, hipotensão postural. Então, individualizar para cada paciente, e às vezes não insistir numa evidência que a gente não tem, talvez seja uma terapia adequada, né? Para determinar se o tratamento oral a longo prazo, né, em pacientes com infarto agudo do miocárdio de função ventricular preservado, tem algum desfecho favorável. Então, o objetivo do estudo é comparar pacientes que usam beta-bloqueador pós-infarto com fração de ejeção preservada e os que não usam. Tá? Então, o desenho do estudo também é um ensaio clínico randomizado, tá? Que tem critério de inclusão, que é maior de 18 anos, infarto entre o primeiro e o sétimo dia, fizeram angiografia e foram internados, tá? Tem obstrução coronariana, ou seja, infarto com necessidade de angioplastia, e tem um ecocardiograma depois do infarto demonstrando uma fração de ejeção maior que 50%, ou seja, insuficiência cardíaca, no caso, for com fração de ejeção preservada, tá? Ensaio clínico 1:1, o uso de metoprolol era o mais incentivado pelo estudo, mas poderia-se usar bisoprolol, metoprolol 100 mg dia ou bisoprolol 5 ao dia. 5.000 pacientes, um follow de 3 anos e meio, tá? E o braço controle é sem beta-bloqueador, que é uma conduta um tanto inusitada. Tu não dar o beta-bloqueador pós-infarto, né? Tu tem que ter muita certeza que o paciente não vai ter arritmia, né? Isso era encorajado. Alguns pacientes ficavam com dose, mas a tendência era retirar o quanto antes, tá? Isso variava entre 8 e 12 semanas.
torno de 15% dos pacientes nas 8 semanas e 8% nas 12 semanas ficaram com beta-bloqueador no baixo controle, que inviabiliza um pouco o estudo, mas era um estudo aberto, porque não tinha placebo, né? Então, tem esse viés também. Desfecho primário composto do estudo é de morte, por qualquer causa, ou um novo infarto. Então, desfecho duro nesse cenário. Desfechos secundários, morte por todas as causas, morte cardiovascular, infarto, hospitalização por fibrilação atrial ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Tá? Desfecho de segurança, bradicardia, hipotensão, hospitalização e AVC. O baseline de estudo estão em torno de uma mediana de 65 anos, 20% mulheres. Chama atenção que o número de diabéticos era um pouco mais baixo do que as séries no Brasil, aqui em torno de 14%. A gente sabe que aqui gira em torno de 30%, mais ou menos, os pacientes, né? Mas lembrando que isso aqui foram feitos com estudos na Suécia, na Europa, com uma população que, teoricamente, tem um nível intelectual mais alto, um nível de dislipidemia e diabetes menor. A maioria dos pacientes tinha um vaso apenas, em torno de 55%. 95% dos pacientes foram para revascularização, alguns foram para cirurgia, tá? E o uso de AS, clopidogrel, beta-bloqueador, chamava atenção 95,9%, como eu expliquei antes, uma parte do braço que era incentivado a não usar, acabou usando, tá? IECA e estatina e beta-bloqueadores diuréticos, enfim. Os pacientes tinham... a maioria dos pacientes usavam metoprolol, alguns pacientes usavam bisoprolol. E com o segmento... Pode passar, por favor. Conseguimos ver que não houve diferença de mortalidade, né? E aqui vai um outro raciocínio, né? Então, a gente quis provar que não dar um remédio poderia, talvez, ser melhor do que dar. E não fez diferença, tá? Estatisticamente, não há diferença porque o hazard ratio crudes é o intervalo 1, né? Então, não dar beta-bloqueador ou dar nesse cenário não faz grande diferença em relação à mortalidade, e principalmente por todas as causas, né? Um P não significativo e os desfechos secundários todos também não têm validade e todos cruzaram a linha do 1, tá? Então, nesse cenário, pode passar, senhor, por favor. Em pacientes com infarto agudo do miocárdio, fração de ejeção preservada, o tratamento a longo prazo com beta-bloqueador não reduziu o risco de desfecho primário de morte ou infarto do miocárdio, que não houve aparente nenhum desfecho secundário ou de segurança. Então, um trial aberto, que não usou placebo, de não dar a medicação, conseguindo dizer o seguinte: talvez tu não precise usar para todo mundo, né? Tu pode individualizar. Não é incomum o paciente ter infarto e depois, logo após, ter alguma intolerância à medicação, um efeito colateral de um remédio, né? Às vezes um BAVT, ou se o paciente é diabético, complicar o uso da medicação, insulina, enfim, são vários cenários, né? Então, tudo que a gente não precisa dar e quanto antes a gente conseguir tirar, eu acho que também é muito importante. Então, talvez a evidência não seja tão grande para mudar um guideline ainda, mas é aquela coisa, é legal ler o trial, é legal saber a evidência, mas o teu paciente do consultório, tu tem que usar as evidências a teu favor. Talvez isso aqui abra um leque de... Para esse caso aqui, não vai mudar a mortalidade eu continuar dando esse remédio. Então, por que eu estou dando? Né? Por que eu estou usando o beta-bloqueador numa fração de ejeção preservada, um paciente que teve um evento isquêmico, que não alterou a fração de ejeção, que está estável, que está bem e está se queixando que está impotente, está tomando eventualmente uma medicação para isso, né? Que ele não precisava tomar. Ou faz um BAVT, coloca um marca-passo que talvez possa, de certa forma, mostrar que ele tem uma sensibilidade maior, que talvez ele iria evoluir para um BAVT, mas ele antecipa isso 5, 6 anos porque está dando um remédio que ele não precisava dar. Então, eu queria ver os colegas que acham, assim, nesse sentido de... Tem trials que a gente adora, que uma nova remédio, mas agora a gente está vendo, pô, será que eu preciso usar aquele remédio? Me falaram desde a faculdade que eu tinha que usar depois do infarto, né? Legal, legal. É um estudo bem interessante. Vou jogar aqui para o Eduardo a palavra e já vou jogar com uma pergunta, viu, Eduardo?
Você acha que tem lugar ainda para o beta-bloqueador no infarto, no paciente que fica com fração de ejeção preservada, ou não tem mais espaço? Eu acho que assim, os beta-bloqueadores dos estudos da década de 80, 90 eram estudos feitos em cenários catastróficos, né? Aquelas síndrome coronarianas com supra, unidade coronariana, pacientes que evoluíam com disfunção ventricular grave. E agora, cada vez mais, a gente tem diagnosticado mais infarto e infartos, aqueles infartos, entre aspas, tranquilos, né? Com a troponina ultrassensível, qualquer coisinha ali vira infarto, né? Então, eu acho que o pulo do gato é a gente tentar diferenciar o que que é alto risco, o que que é baixo risco, né? E individualizar, né? Individualizar. Pode ser que realmente, talvez um paciente aí ainda com a fração de ejeção preservada, mas um multiarterial grave, que, enfim, eu não estou nem falando de isquemia, mas que a gente não consiga fazer uma revascularização completa. Enfim, eu acho que vai ter que estratificar bem. Acredito que vá mudar, talvez, em diretriz, pelo menos o grau de recomendação, né, do beta-bloqueador. Uhum. Não sei se vai ficar aí do jeito que está. Também não sei se vai sair totalmente de diretriz, mas assim, vai ser. Vamos individualizar, né? Talvez aquele infarto sem Né? supra, que é aquela troponina, foi aquela troponite, fez um CAT, uma lesão arterial, tratou. Acho que realmente esse paciente não sei se vai ter benefício, tem espaço para o beta-bloqueador. Aí é questão da gente saber estratificar bem o paciente que vai merecer. Acho que não vai sair de cenário, Legal. mas a gente vai pensar bem. Legal. O beta-bloqueador é uma medicação é, que é muito boa anti-isquemia, né? Ele é uma das Uhum, medicações uhum. antiginosa, reduz a isquemia, reduz arritmias, então ele tem seu papel ainda. Hanna, você acha que a palavra-chave é o que o Eduardo falou, é individualizar teu paciente? Eu acho. Eu, assim, gosto muito da parte de coronária, né? E o beta-bloqueador ainda não me sinto totalmente segura de tirar ele, um paciente com infarto, fração de ejeção preservada, realmente não começar, ou de um paciente que já faz uso, eu retirar. Mas eu acho que essa individualização vai ser muito importante. Por exemplo, como o Dr. Rafael falou, um paciente já tem uma possibilidade maior de desenvolver um efeito adverso, ou que esteja bem clinicamente, do ponto de vista cardiovascular, tem a fração de ejeção preservada, não tem sintoma de ser, evoluiu com a disfunção erétil, por exemplo, ou desenvolveu algum efeito colateral, a gente vai se sentir mais seguro de realmente retirar ou não iniciar um beta-bloqueador, digamos assim. Mas eu ainda acho que está muito no início para a gente tirar a medicação de cenário nesse contexto desses pacientes. E uma coisa que eu achei interessante no estudo também foi o crossover, né, do estudo. A gente, pensando em Uhum. limitações de um estudo, a gente teve 14% dos pacientes que eram do grupo sem beta-bloqueador, que passaram a utilizar a medicação, né? Então, acho que isso também a gente poderia levar em consideração analisando o estudo como um todo, né? Ainda não me sinto segura totalmente de não iniciar, por exemplo, o beta-bloqueador, mas já fico um pouco mais tranquila em certos pacientes ou descontinuar ou não iniciar, isso sim. Legal. Eu acho que tem alguns. Cristóvão, só jogar lenha na fogueira aqui para você. Ó. Foi uma porcentagem significativa, mas em torno de apenas 35%, é uma porcentagem significativa, mas foi só 35% infartos com supra, né? E uma porcentagem também não tomou nos primeiros dias. Você ainda mesmo com o resultado negativo do estudo, você fica seguro em tirar no paciente com infarto com supra o beta-bloqueador nos primeiros dias? Eu acho que os colegas defenderam bem o estudo e eu acredito que o estudo vai ter sua validade, sim. Mas colocar a tabela 1 em perspectiva é muito importante. O estudo que a gente estudou antes desse, o AGES-2, 50% dos pacientes tinham IAM com supra. Nesse estudo, 35% dos pacientes tinham IAM com supra só, né? O que a doutora Hanna conversou sobre o crossover do estudo que foi grande. Os pacientes aparentemente tinham e é interessante porque foi um estudo escandinavo, né? Os escandinavos que são grandes defensores do beta-block, né? Exato. Inicialmente, eles calcularam um desfecho primário de 25%, com uma redução de risco absoluto de 1,3%. Assim, o design paper deles foi bem agressivo e, assim, dificilmente eles conseguiriam encontrar isso.
Eu concordo com o que o Eduardo disse, que qualquer estudo que a gente pensa antes da revascularização, as terapias que a gente tinha ali naqueles pacientes que só 20, 30% era revascularizado, as terapias clínicas davam muito a sobrevida, e que agora a gente não vai conseguir esses mesmos valores. Tentar colocar esses mesmos valores que a gente tinha pré da revascularização, talvez falseou um pouco a ideia de amostra desse paciente. É, eu acho que sim, que a medicina cada vez vai caminhar para isso, que o Dr. Rafael comentou, que é individualizar os pacientes, entender a nuance de cada um, mas o beta-block, naqueles pacientes que têm uma área de necrose maior, naqueles pacientes que tiverem IAM com supra, nos pacientes que ficaram vasos sem reperfundir, que tem uma hiperatividade adrenérgica, eu acho que inicialmente não. E sim, pode mudar aí o grau de recomendação, mas a recomendação de diretriz, pelo menos com essa amostra inicial, eles não vão conseguir mudar. E eu acho que esse estudo ele deve ser interpretado com cautela e aguardar outros estudos nessa mesma ideia que estão em andamento, e que as premissas estatísticas desses estudos acabam que não ficam bem respaldadas com o valor que ele conseguiu apresentar. Excelente Legal. colocações. Eu acho que o fato de não ter o placebo aí também complica, né? Que talvez poderia, de certa forma, dar um peso maior. E, sem dúvida, não é para todos os pacientes, né? É importantíssimo individualizar nesse contexto, nesse cenário, mas eu acho que levanta uma boa hipótese, né? Por enquanto, a gente está falando só de hipóteses. Vamos passar um pouco para algo mais palpável, né? Então, o próximo estudo a gente vai falar de insuficiência cardíaca, começando então a falar do STEP-HF, né? A gente sabe que a semaglutida é uma molécula que já foi comprovada em vários estudos pivotais, né? O uso da medicação em inúmeros cenários para tratamento da obesidade e para insuficiência cardíaca, tanto em diabéticos, agora em não diabéticos, e esse estudo em diabéticos. Na verdade, os trials começaram junto e depois se dividiram. Quem era diabético ia para um estudo específico, quem não era para o outro. Sabidamente, esses antagonistas de GLP-1 eles têm um desfecho favorável nos pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada. E nos diabéticos a gente ainda não tinha essa evidência. Então, esse estudo testou a hipótese de semaglutida em dose 2,4. Lembrando que no Brasil a gente ainda não tem essa dose, né? O VEGOG virá aí em agosto, provavelmente, o lançamento. É uma medicação potente, né? Que é administrada semanal, com doses progressivas, subcutânea, e objetivamente tratando o diabetes, mas também como benefício reduzindo a insuficiência cardíaca. Passar o próximo só. Então, o protocolo desse estudo, ele incluiu pacientes com MC maior que 30, com fração de ejeção maior que 45, com IC, classe funcional 2 a 4, um questionário de Kansas com pontuação menor do que 90 pontos, teste de caminhada alterados, né? E alguns indícios de insuficiência cardíaca associada, ProBNP, alterações no exame físico, alterações no eco. Eles não podiam ter um diagnóstico menor, precoce de diabetes, ou uma glicada muito elevada, maior do que 10. E alguns critérios de exclusão também, esse paciente já usava GLP-1, se já vinha muito descontrolado, hipertenso descontrolado, enfim, era um paciente que já era um pouco mais crônico, com IC, com fração de ejeção preservada, era randomizado, né, para o uso da semaglutida. Interessante que esses pacientes, eles tinham um período de run-in, assim, de 16 semanas, né, então eles iniciavam o uso da semaglutida 0,25, passavam semanalmente, de acordo com o protocolo, até atingir a dose de 1,7 miligramas, e aí sim eles eram randomizados, né, para a semaglutida versus placebo, e tinha um follow depois. A gente sabe que a semaglutida ela tem um efeito de gastroparesia transitória, ela altera a grelina, altera, entre outras coisas, dá uma sensação de saciedade e ocorre uma redução de peso ponderal. Tá? Então, pode passar, pessoal, por favor. As características desses estudos, né? Então, 600 pacientes em torno disso, 40% sexo feminino, uma idade
mediana de 70 anos, um IMC, a maioria dos pacientes com IMC maior que 35, e classe funcional 2, a maioria dos pacientes tinha, então, uma IC com uma repercussão razoável, não era um IC muito grave, e boa parte dos pacientes, em torno de 30%, já usavam SGLT2. Tá? Então, no flowchart desse estudo, 617 pacientes foram randomizados depois desse período de run-in para essas duas opções. Um continuava com placebo e outro com semaglutida 2,4. Tá? Então, o desfecho primário desse estudo foi peso e alteração do Kansas, né? Então, desfechos, de certa forma, substitutos, mas que têm uma certa relevância clínica, né? Após 52 semanas, os pacientes que usaram placebo, eles tiveram uma perda ponderal de 1,4%, e os pacientes que seguiram com semaglutida tiveram uma perda ponderal de 0,8%, ou seja, dentro do intervalo de confiança significativo. Esse benefício sustentado durante o uso, né? Lembrando que a maioria dos pacientes tinha um peso, uma mediana em torno de 105 quilos, então bem obesos, IMC elevado, né? E a alteração no Kansas também foi positiva. Então, pacientes com IC, obesos, e sabidamente a gente tem uma dificuldade de abordagem, o uso dessa medicação melhora o peso e melhora a qualidade de vida. Né? É isso que dá para dizer desse estudo. E desfechos secundários nesse sentido, queda do ProBNP, redução da glicada, né? A glicada média era em torno de 6,7, 7, e que é um benefício, talvez, abra discussão aí para o pessoal, acho que pode passar o próximo só. Se o peso é o que está levando em consideração, né? Mas em pacientes com IC com fração de ejeção preservada, com diabetes, semaglutida 2,4, produziu uma maior redução dos sintomas relacionados à insuficiência cardíaca e limitações físicas, né? Maior perda ponderal, melhorias na função do exercício em comparação ao placebo. Também resultou em menores níveis de ProBNP, menos eventos em relação ao placebo. Foi bem tolerada a medicação, não teve nenhum evento adverso importante. Reduziu a glicada sem efetivamente alterar o que a hipoglicemia é importante. Então, associado aos estudos prévios, a gente consegue dizer que o tratamento com semaglutida é uma abordagem terapêutica importante, né, no manejo dos pacientes com diabetes, obesos e fração de ejeção preservada. Eu acho que aqui cabe um parênteses, assim, né, extrapolando um pouco o trial para a prática clínica, que obesidade, síndrome metabólica é uma pandemia, né? Em torno de 60%, 50% da população está acima do peso. E alguns estudos já determinaram que existe todo um estigma, existe algo complexo nesse sentido de efetivamente o médico fazer uma diferença para poder tratar esses pacientes. A gente não tinha um arsenal terapêutico muito importante, assim, imponente. A maioria das medicações tinham vários efeitos colaterais cardiovasculares, taquicardia, intolerância, entre outras coisas. Existe uma medicação que pode ser dada semanalmente, subcutânea, via oral também, né? Que reduz desfechos interessantes, né? E reduzir mortalidade não é o caso aqui, mas diminuiu peso, né? Consequentemente diminuiu para o BNP, melhorou a qualidade de vida. Então é algo que a gente tem que... É um estudo positivo para que ele propõe, mas bem indicado, eu acredito que pode mudar um pouco a prática clínica, né, nos pacientes diabéticos e já nos não diabéticos, a gente já tem essa evidência que até é um pouco melhor no paciente não diabético. Então, sabidamente, é uma medicação segura, né, que abre a discussão para os colegas se esse efeito é de classe ou o efeito está todo atrelado à perda ponderal. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que discutir assim, desse estudo. Excelente, excelente. Acho que é isso mesmo. Eu quero saber a opinião dos colegas, né? É isso mesmo? É um efeito da medicação ou pela perda de peso, né? Qual que é a opinião de vocês? Podem ficar à vontade aí, quem quiser comentar. Bom, eu acho que assim, eu não posso estar sendo injusto, né? Mas eu acho que sempre quando a gente tem que avaliar o estudo da semaglutida, a gente tem que levar em consideração que hoje a Novo Nordisk é a empresa mais valiosa, né, da Europa,
conseguiu superar Louis Vuitton, Gucci em valor de mercado, conseguiu elevar o PIB da Dinamarca em 2%. Então, a gente está falando de uma É verdade. medicação aí de o PIB da Dinamarca, que era para ter sido negativo ano passado, em menos zero alguma coisa, foi para 2% positivo, só pelo Ozempic. Então, lógico, é uma medicação fantástica, tem suas indicações, mas a gente sempre tem que ser cauteloso que do ponto de vista econômico tem muito interesse, né, em colocar isso em diretriz para que seja feito em larga escala, uma coisa que já é extremamente rentável, mas sim, o estudo foi bem desenhado, eu acho que o questionamento aí é se foi da molécula ou dos fatores de risco que foram controlados, né? Curiosamente, a perda de peso em paciente que já é diabético é menor do que no não diabético. Então, o paciente diabético perdeu menos peso, mas pelo estudo, pelo menos pelo score de Controlar melhor. qualidade, enfim, benefício à qualidade de vida, teve benefício, né? Mas eu acho que tem que tomar cuidado antes da gente bater o martelo aí na molécula. Eu acho interessante porque é um perfil de paciente, a gente está falando, como o doutor Rafael falou, numa população que vem crescendo cada vez mais, né? A obesidade é uma doença crônica que vem aumentando em pacientes jovens, meia-idade, então a gente tem uma medicação que conseguiu reduzir de forma significativa peso dos pacientes diabéticos, né? Um perfil de paciente de alto risco, de forma significativa e, associado a isso, melhorou a qualidade de vida, né? A gente não sabe ainda dizer ao certo se foi realmente pela perda de peso, se foi pela molécula, mas eu acho que é um estudo que traz uma informação muito importante nesse perfil de paciente, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, como o doutor Eduardo falou, que não é para extrapolar para todo mundo. A gente tem um perfil de paciente específico que, pelo estudo, se beneficiaria da medicação. Mas tem que tomar, eu concordo com essa questão de tomar cuidado para a gente não extrapolar, né? É tão raro a gente ver um estudo com Kansas City, né? Com É um espaço verdade. de câncer, né? Medicina, a cardiologia se tornou desfecho duro, né? Se você vai ler qualquer outro artigo da área clínica, neurologia, reumato, endócrino, tem muita qualidade de vida, mas cardiologista é morte, AVC e infarto. E qualquer outra coisa é desfecho secundário, isso aqui não é importante. Mas eu acho bem interessante, né? Pensar em Não, eu qualidade de vida para gosto. os pacientes, né? É Realmente a exatamente gente tem que isso. trazer isso. É. E sobre se o medicamento melhora ou se só a perda de peso, que fica a ideia do ovo e da galinha, né? Tipo, o paciente perdeu peso e melhorou, ou o medicamento e a perda de peso melhorou. Parece que a melhora de qualidade de vida foi compatível com o dos não diabéticos que foi apresentado no europeu ano Sim, passado, né? E sim. no não diabético, a perda de peso, sabidamente, é maior, né? Que o efeito da semaglutida nos não diabéticos tem uma perda de peso maior. Então, parece que sim, além da perda de peso, existe um efeito aí não pleotrófico do medicamento que parece ajudar na qualidade de vida do paciente. Bem como o Dr. Rafael comentou, as outras drogas para perda de peso nem sempre eram cardioseguras, né? Agora a gente tem uma droga que está do nosso lado aqui, né? As outras era mais um inimigo do cardiologista propriamente. Então acho que é um medicamento interessante para o arsenal, mas o que o Eduardo falou é verdade. A gente está esperando ela perder a primeira, Uhum. né? Eles só entram para ganhar assim há um bom tempo, estão escolhendo bem os inimigos, Estão ganhando estão bem. conseguindo entrar, então assim. Uhum. Eles estão lucrando com mérito, né? Estão tendo resultado, né? Aham, não, Mas eu É, acho que o grande né, ensinamento do estudo é que é uma medicação, mais uma vez, que provou segura, né? O paciente com fração de ejeção preservada também, né? É muito difícil esse perfil de pacientes nós reduzir desfecho cardiovascular, né? E melhorou bem significativamente a qualidade de vida, né? Agora, mas outro ponto interessante é que reforça a importância de estimular sempre o paciente mudança de estilo de vida, né? Porque se foi a perda de peso também, reforçar a mudança de estilo de vida com alimentação saudável, atividade física, sempre tem que estar dentro da nossa consulta com o paciente, né? sem Isso. dúvida, Luiz, isso é importante, né?
a mudança de estilo de vida. Tem um estudo até, o Biactive, esse que a gente não vai discutir, de gamificação, que o paciente vai ganhando pontuação conforme vai fazendo atividade física. Existe um engajamento um pouco maior. Mas tem alguns trials, até publicado no Nature, agora do Pedro Barros, esse ano, que efetivamente a gente consegue colocar em prática 100% das evidências de tanto atividade física quanto o uso correto das medicações quando atingir metas no Brasil, em torno de 0,3% dos pacientes. Então a gente tem um risco residual gigantesco, né? E não digo que é culpa do paciente só, né? Talvez é culpa de um sistema, né? Como o Eduardo falou, a indústria ela produz em vistas de querer dar para todo mundo, mas a molécula semaglutida ela foi positiva em alguns cenários, mas ela também foi negativa, por exemplo, na esteatose hepática, que existe toda uma plausibilidade biológica, já a liraglutida foi positiva nesse cenário. Então, a gente não sabe muito bem, né? O que a gente consegue dizer é que a medicação ela é segura, tem poucos efeitos colaterais importantes, mas existem, né? É importante saber que tem algumas contraindicações, né? Pacientes que têm neoplasia endócrina múltipla, doenças biliares, tem que ser olhado com cuidado. Então, tudo que a gente está discutindo aqui hoje, a individualização sempre vem, né? Então, a gente quer trial, a gente quer ter evidência e a gente acaba na opinião do especialista, né? Então, eu acho que o Renato Lopes sempre fala isso, né? Que a medicina é uma verdade, é uma ciência de verdades transitórias, né? O que a gente está falando hoje é a nossa evidência atual, mas pode eventualmente, depois na vida real, sair que aumentou algo nesse sentido. Então, a farmacovigilância é muito importante e não sair prescrevendo só porque acabou de sair um trial. É importante a evidência para reforçar, né, e cada vez mais criar corpo isso, testar em vários cenários para a gente ter segurança. Eu acredito que o médico que tem experiência, ele quer estar aliado às evidências, mas ele também tem a opinião pessoal dele. É isso que é o mais importante, né? A prática da medicina, quem vai carimbar lá somos nós, né? Então, é isso que é o que realmente faz a diferença. Vamos para o próximo, então, falando um pouco das evidências de risco, danger shock, tá? Então, agora o Luiz vai adorar falar um pouco de choque cardiogênico, né? A gente sabe, né? Aqui no Instituto de Cardiologia a gente tem um N muito grande de pacientes, a gente trata em torno de 500 infartos com supra, 600 por ano. Tá? Uma das maiores emergências de cardiologia do Brasil. O Luiz sabe bem porque ele tomou bastante radiação durante a residência, fazendo primária, enfim. Mas Muito. os pacientes, quando entram, né, com um choque cardiogênico, a mortalidade, nos melhores cenários, é em torno de 40%, 50%. Nossa evidência não foge disso aqui na nossa instituição. Tem o TCC do colega Gilberto, aí, que foi em torno de 60%. A gente tem um viés de ter um delta T muito prolongado de pacientes que são encaminhados para cá, eventualmente deveriam ser trombolizados, mas enfim, é o sistema de saúde. E o delta T é um primordial, né, para desfecho. E 1 em cada 10 pacientes que tem choque cardiogênico e apresentam toda a síndrome metabólica e toda a cascata citocínica acabam evoluindo muito mal, né? E em torno de 50% conseguem sobreviver. Mas existe alguns dispositivos que podem auxiliar, né? Principalmente nessa fase aguda que, depois de tratar da coronária culpada, a gente fica com dificuldade de manejo desses pacientes, muitas vezes por o coração estar no stun heart, estar num momento de lactato muito elevado, de toda alteração metabólica, e já se provou previamente por alguns trials que não adianta sair abrindo coronária achando que todas as coronárias têm que ser abertas e vai mudar desfecho. Então, o uso rotineiro de Impella, obviamente, tem um custo muito elevado, né? Mas no choque cardiogênico parece que poderia, de certa forma, ser algo que auxiliaria nesse fluxo coronariano pós-infarto agudo com choque cardiogênico. Pode passar, sim. Então, esse é o racional desse estudo. É um estudo feito, então, em pacientes com infarto, que tiveram hipotensão refratária, com fração de ejeção menor que 45, com lactato elevado, obviamente.
né? Os pacientes não podiam estar comatosos, ter tido uma PCR extra-hospitalar ou a insuficiência cardíaca direita, né? Ou complicação mecânica. Tá? Esse trial ele é multicêntrico, randomizado, aberto, obviamente, porque dificilmente vai conseguir fazer um SHUT procedure nesse cenário, né? Então, os pacientes randomizados para uso. O Petraco é meu amigo, assim, eu sempre falo para ele, né, do Orbital, cara, vocês são muito corajosos aí na Inglaterra, vocês conseguem aprovar no comitê de ética SHUT procedure, uma coisa assim, inimaginável, né? Mas esse cenário aqui fica um pouco mais difícil, né? Mas em 179 pacientes no grupo que usou o Impella e 176 do grupo controle, com o objetivo de mostrar um desfecho duro de mortalidade por todas as causas em 180 dias. Então aqui a gente está falando num pior cenário da cardiologia, de choque cardiogênico, que é extremamente complexo, que envolve UTI, que envolve alto custo. A gente está querendo tentar provar que um dispositivo que tem um altíssimo custo, em torno de uns 100 mil reais, aí, pode mudar alguma coisa. Será que aconteceu? O que será que aconteceu aí? Vamos ver. Então, a mediana de 67 anos, 79% masculino, o lactato médio dos pacientes 4,5, pressão sistólica de 82, todos já com IC bem avançado. O delta T médio dos pacientes não foi tão grande, né? 4 horas e uma fração de ejeção mediana de 25. Quantos tu pegou assim na residência, hein, Luiz? Choque cardiogênico Alguns. de madrugada, né? Que tu tem que abrir o vaso, enfim, paciente chocado, já é difícil até de cateterizar todo esse contexto, né? Existe uma plausibilidade enorme aí que o Impella vai ajudar, né? Aí eu acho que a medicina é totalmente favorável para isso, apesar do custo. Tá? A maioria dos pacientes multiarteriais e com a lesão de DA. E efetivamente ela pode passar. Tá? O desfecho primário do estudo conseguiu mostrar um hazard ratio 0,74 com um NNT de 8, ou seja, tratar 8 pacientes nesse cenário para evitar uma morte. Só que lembrando que uma morte dentro de 50% morre. Né? Então, é custo efetivo? Talvez não. É muito caro. Né? Justifica usar para todo mundo? Talvez não, mas também não são todos os pacientes que chegam nesse cenário. Né? Então, aqui, um dispositivo de alto custo, mas com NNT muito baixo. Né? Apesar de ser um dispositivo, apesar de ser caro, muitas terapêuticas na medicina têm um NNT muito maior, são caros também. Né? Então, eu boto a discussão aí antes de encerrar. Eu só falo a barbada que ia te apresentar. Agora é com vocês aí. Vão aplicar para todo mundo isso aí? O que vocês acham? E aí, pessoal, o que você acha, Cristóvão? Eu até gostaria de ter a possibilidade de aplicar para todo mundo, né? É uma coisa muito distante da nossa realidade, assim. Muitos de nós nos formamos fora, tivemos experiência em grandes centros, e mesmo assim não faz parte da realidade diária, né? Uhum. Eu acho que é eficaz, a gente não vai, difícil a gente discutir sobre isso, né? Sobre a eficácia, eu acho que sim é eficaz, mas eu acho que a grande pergunta fica com o que o Rafael falou, se é eficiente, né? Assim, qual que é a realidade financeira de você conseguir pegar essa condição? E outro detalhe, né? Porque esse estudo quis trabalhar a mortalidade em 180 dias, né? O paciente choque cardiogênico na Exato. UTI que vai utilizar uma bomba 180 dias. O paciente lá do APO1, 90 dias. Do Mostra Aedes. realmente que eles foram audazes, né? Assim, uhum. Um dos grandes problemas é isso daí, né? É o custo que isso teria, né? E a autorização até dos reguladores, os convênios, nós tínhamos um Impella no serviço, que acabou não sendo utilizado por questão de custo, né? Não foi por falta de pacientes com indicação, né? Então, é um custo alto, mas tem plausibilidade e o estudo mostrou que ajuda. O que eu acho interessante, eu queria também colocar para discussão até o Rafael, eles selecionaram bem os pacientes de choque, né? Eles tiraram os choques mais extremos, que eram os pacientes que estavam comatosos, que tiveram parada extra-hospitalar,
e colocar num choque estágio 3 ali ainda, né? Que está no início da cascata, né? Não desceu a ladeira ainda. Uhum. E a minha impressão que quando nós pega antes de descer a ladeira, quando está no começo, o resultado parece ser muito melhor na evolução desse paciente, né? Com Depois que certeza. começou o processo inflamatório, é muito difícil resgatar, né? O que os Sem colegas dúvida. acham aí Mas acho que esse daí Acho é que isso que um tu falou caso. é muito importante, né, Luiz? Que não basta ler o resumo do trabalho e querer aplicar. Infelizmente, tem muitos colegas que fazem isso. A gente tem que saber efetivamente, não só para discutir, mas para colocar em prática, justificar algo, né, que tem um valor muito alto. Né? Não é só porque saiu numa revista impactante que tem que ser para todo mundo. Né? Hoje em dia tem judicialização na medicina. Eu sou perito judicial, não sei se vocês são também. A gente atua em coisas assim esdrúxulas, porque a questão é o judiciário tem um entendimento que isso aqui melhora, eventualmente, né? A mortalidade tem que usar para todo mundo, mas não tem como. É saúde pública, né? A gente está falando assim. E outra, tem que ser super bem selecionado. Esse funcionou nesse cenário especificamente para esse tipo de paciente, né? Então, se for aplicar mesmo que seja para todo mundo nesse cenário, tem que estar dentro desse cenário. Então, a gente não está fazendo o que está no trial, né? A gente está extrapolando que foi testado. E mesmo nesses locais bem controlados, complicou bem, né? Assim, É verdade. Dá bastante complicação. Os pacientes tiveram maiores, aumentou o risco de diálise, aumentou a infecção, obviamente, eles foram mais invadidos, né? Até tem no próximo slide, eu acho. Então, claro, não é uma terapia inócula. E outra, tem que saber utilizar, né? Não é simples o Impella, não é só colocar o dispositivo ali, é muito mais complexo que um balão, tem que saber se tem que drenar, tem que várias situações, né? Eventualmente, o paciente deve se submeter. Então, se tu nunca fez, não deve ser feito assim, Melhor não só arriscar. porque tu acha que é bonito, melhor não arriscar. Outra coisa é a experiência do ECMO no COVID, né? Você vê que uma das Uhum. recomendações do uso de ECMO é local que tenha expertise nisso, né? E nós temos experiência de serviços que usaram ECMO de forma meio que aleatória, que o paciente não tinha benefício nenhum, né? Só foi custo e estresse para a família, né? Então tem que saber selecionar, tem que ser centro de referência, né? Que tem alguma expertise com um dispositivo. Bom, vamos lá para tua alegria pro último, então, Luiz. Isso é bom Prevent também. Trial. Eu acho que esse trial ele gera bastante discussão assim e questionamentos para nossa prática diária. Tá? A gente sabe que placas vulneráveis definidas por imagem intracoronariana têm uma maior tendência a aumentar os eventos adversos, né? Terapia médica e abordagem padrão para estabilização de placa, não sabemos evidência, não tem. Como que eu vou acompanhar um paciente que tem uma placa vulnerável, né? O que é placa vulnerável? A gente vai definir depois aqui do estudo, mas eventualmente é um paciente que não tem grandes sintomas, que faz um exame não invasivo e tem uma lesão ali que tem características que eventualmente podem favorecer uma ruptura de placa, uma estabilização, né? Existem algumas teorias monocitárias de microRNA, enfim, algo que a gente ainda não tem esse domínio, né? Da imprevisibilidade, né? E quando a gente sabe que o paciente tem isso, a nossa abordagem pode mudar. Então, será que é seguro tratar isso? Será que muda algum desfecho, né? Então, o objetivo desse estudo é avaliar se a angioplastia preventiva focal na placa vulnerável, que não tem limitação de fluxo, definida por imagem, melhora desfecho clínico em comparação à terapia médica ideal. Os critérios de inclusão, então, são pacientes com estenose coronariana maior que 50%, com FFR negativo, tá? Então já fez um exame de fluxo que foi negativo, mas que apresentam pelo menos duas alterações, de diâmetro, de plaque burn, ou de IVUS, ou de INRS. Isso aqui até o Luiz pode explicar melhor do que eu sei um pouco disso, tá? E alguns critérios de exclusão, se o paciente ia ser submetido a CRM, se já tinha estentes prévios na lesão, se já tinha feito cirurgia, se eram bifurcações.
teoricamente, eram lesões de fácil acesso, angioplastáveis e focais, tá? Porém, um FFR negativo, que até então a gente abordava como algo estável, tá? Então, esses pacientes eram randomizados. Eu vou fazer uma angioplastia, claro, com todo o aparato de AIVOS, OCT, entre outras coisas, ou vou fazer só a terapia médica sem mais, né? Lembrando, não foi feito procedimento SHAM, nesse caso aqui também, tá? Então, os pacientes acabavam sabendo que tinha uma placa instável, querendo ou não, estavam no estudo, né? Então, pode passar, gente. O objetivo principal do estudo era saber se a angioplastia no vaso-alvo mudaria algum desfecho, tá? Então, aqui algumas definições, né, de OCT, quase da parte histológica, né, dos pacientes, se tem essa placa instável ou praticamente instável, apesar de um FFR negativo, né? É uma evidência que a gente até então não levava muito em consideração, inúmeros estudos, né, FAME, enfim, que eram favoráveis a isso. Pode passar a próxima. Tem um casinho clínico também, acho que se o Luiz quiser falar um pouco até melhor, mas paciente com uma estenose de 70%, FFR de 0,83, um diâmetro de 2,1, plaque burn de 7,9 e com alterações histológicas favoráveis à instabilidade, colocou um stent, ponto. A gente vê isso no dia a dia, só que aqui está embasado num FFR negativo. Próximo. Então, assim, 5.000 pacientes, tá? Desses 5.000, efetivamente 800 foram randomizados, tá? Para cada braço. Eles tinham alguns critérios de exclusão, então não entraram no estudo. A maioria deles aqui, o FFR acabava sendo positivo, e já eram excluídos. Uma idade em torno de 64 anos, angioplastias prévias, poucos pacientes, lembrando que se fosse no mesmo vaso era um critério de exclusão, tá? Dislipidêmicos, boa parte dos pacientes, 90%, 30% diabético, fração de gestão preservada, grande maioria, e 83% dos pacientes com angina estável, ou isquemia silenciosa. Então, o paciente não tinha uma apresentação clínica muito evidente, acabava fazendo um exame, ia para um cateterismo, FFR, dava negativo, e aí sim, eu vou insistir, vou colocar esse cara no trial para definir. E o desfecho primário composto de revascularização no vaso, a falha de revascularização em 7 anos de segmento, mostrou ser positivo, no sentido que preveniu angioplastia naquele vaso desnecessária. É algo bem até difícil da gente analisar, assim, né? Mas o que acontece? Esse paciente não ia ser tratado, tá? Na conduta atual, esse paciente tem FFR negativo, acompanhamento clínico, né? Só que tratando ele precocemente, conseguimos evitar em 7 anos a necessidade de tratar aquele vaso. A gente tratou antes. E isso foi positivo. Esse é o desfecho do estudo, tá? Então vamos lá, galera. Vou aproveitar primeiro, assim, além disso, comparando mortalidade por todas as causas e repetição de revascularização, que eu acho que a hemodinâmica tem usado isso muito como um desfecho, um MACE, mas não é um MACE bem duro, né? Não pode dizer que é um MACE meia boca, né? Eles colocam o que eles fazem ali no meio para dizer que é positivo, tá? Não acho que é um trabalho ruim, eu acho que é um trabalho bem feito, bem específico, mas que bota em xeque um monte de coisa. Será que eu tenho que tratar tudo agora? Ou não trato? Eu acredito na FFR, não acredito mais, né? Dou remédio, dou stent para todo mundo. E agora, Luiz? Eu acho que é um dos casos interessantes. Mas vamos, termina que daí nós discutimos, não. Isso aqui é representatividade das curvas, tá? Então, o desfecho primário foi positivo, no sentido de principalmente qualquer revascularização do vaso-alvo. Em relação à hospitalização por angina instável, também foi positivo. E o composto de tudo isso foi positivo, mas morte por todas as causas, infarto, Infarto. isquemia, não, né? Então, vamos lá, é um desfecho composto que a gente quer que aconteça, mas será que é para todo mundo? É isso aí.
Eu acho interessante, né? Você vai lá, faz um CAT, FFR deu negativo, daí você faz o ultrassom intracoronário ou o ACT e o médico fala para você que você tem uma placa instável, que não vai ser tratada. Uhum. Você acha que esses casos de angina instável, que foi o que deu a diferença no trabalho, não pode ter sido induzido por um medo do paciente? Essa é uma pergunta Claro, que eu fiz quando eu li esse estudo. Pô, imagina, não teve diferença de infarto, né? Não teve diferença de infarto. O que foi diferença foi de angina imagina. instável. O cara começou a Uhum. ter dor, e daí viu e acabou tratando a placa que já sabia que tinha é, lesão instável. A minha dúvida é, será que não foi isso que fez o estudo ficar positivo? A pessoa ficou com medo da lesão que Eu ia ficar, eu ia ficar com medo, né? Então, eu acho que isso aí é algo eu ia ficar. bem pelo. Então, agora se precisa Epigastralgia tratar, vira não. angina instável, né? Começou qualquer coisinha que dói o peito, É. mas, Ligou para você, mas falou que tá com uma quemação epigástrica, você fala, tem aquela e daí tem um lesãozinha que eu não ultrassom com placa tratei, né? instável prévia, E não tem Vamos nada no tratar mundo que logo. prove o que é angina instável e o que não é, né? É clínico. Mas o que eu acho que é muito importante desse trabalho é que o tratamento para DAC estável e o que foi comparado nesse trabalho é com tratamento clínico otimizado, né? Então, isso Sem daí é dúvida. o principal e o mais importante para DAC estável, né? E o grosso desse trabalho foi DAC estável. Outro ponto importante, eles fazem o FFR das lesões e as que têm isquemia, têm fisiologia positiva, acabava indo para tratamento percutâneo, né? Nós vemos que na hemodinâmica nós começamos uma época cada vez mais apenas coronária, anatomia coronariana, vamos tratar para anatomia coronariana. Daí depois abandonou a anatomia, e agora só depende da fisiologia, independente da fisiologia. Agora ele traz alguns parâmetros para anatomia, mais para avaliação da imagem coronariana. E na minha impressão, eu acho que o mais importante é individualizar. Igual nós discutimos no estudo lá atrás, individualizar o paciente, entendeu? Outro ponto interessante desse estudo que eu estava olhando, que eu até anotei aqui, que a grande maioria dos pacientes que foram classificados com placa instável, a minoria deles tinha fibrose de fibroateroma de placa fina ou área rica em lipídio, né? Que é Sim. Então, que me parece, né, uma impressão que significa mais vulnerabilidade, entendeu? Essas dois, classificar a placa fininha é mais vulnerável do que apenas uma estenose maior ali na a ultrassom ou OCT, né? Mas é um trabalho bem interessante, né? Queria O ver a opinião famoso dos quer colegas tratar, aí. passa ultrassom, né? Hã? Quer tratar, passa ultrassom. Se não quiser, passa o Antigamente era assim, FFR, né? FFR, Tipo, o exatamente. famoso. Quando eu estava na residência, Agora tinha chefe que falava seria isso, muito mas bom se acabou agora que é. tivesse seria muito bom se tivesse um medicamento que estabilizava a placa, estabilizasse uma placa estável, né? Que é a Assim, sem estatina, né? dúvida, Então, assim, sem dúvida. a E gente nós usamos não fez bem, um né? segmento no futuro se essa placa serve, se ela não estava instável, né? Depois ele não declarou, né? Mas se ele tratou o vaso supostamente instável, né? Ele também não tem essa Isso. informação, Não também não tem essa tem, né? O informação, pelo menos eu paciente não foi vi. revascularizado, ele tratou, mas assim, ele tratou o E, quê, né? Era aquele vaso que ele falou no passado? Uhum. o Rafael, os pacientes, assim, lógico, do grupo instável foi para o braço, mas o paciente estável, ele não, o estudo não falou, né? Por que ele foi, por que ele foi para o CAT? Ele tinha Não falaram. sintoma, tinha prova isquêmica, que é estranho aí o paciente estável ir para o CAT, mas o FFR negativo. Então, Uhum. por que motivo que ele foi para o CAT? Ele tinha uma prova isquêmica ou um fator de risco alterado. Ele realmente, nos métodos, eles deixam um pouquinho a desejar, assim.
mas pacientes de alto risco, que efetivamente tinham algum exame alterado e acabavam indo para o cateterismo. Assim, é mais ou menos essa Uhum. mensagem, assim. Eles não se preocuparam muito em fazer o screening desde o início, né? Eles pegaram já na hemodinâmica esses casos. Eles triaram no CAT, né? Eles viram a anatomia coronariana e triaram. E os pacientes com infarto, né, era o vaso não ocupado, né? É. Sim. Mas a taxa era Legal. bem menor, né? Então, Poucos assim, casos. galera, eu escolhi esses trials para deixar algumas mensagens, assim, né? Eu acho que tem um colega aqui, o João, que O perguntou Juan, qual seria a Felipe, reprodução. Desculpa. Acho que o o Juan Luiz pode Felipe responder fez. melhor. Qual seria a reprodutividade? Seguro pagar FFR mais AIVOS ou OCT? Não vai ser para todos, ele coloca aqui. É muito difícil, né? É difícil. Hoje em dia está mais fácil autorizar ou FFR ou AIVOS, mas os dois no mesmo procedimento é praticamente impossível, né? Então, para a parte da reprodutibilidade, no nosso dia a dia é cada vez mais difícil. Tem dispositivos, o que eu acho que no futuro talvez aconteça, é a fisiologia ser feito de maneira não invasiva, né? Fisiologia sendo feita de não invasiva, daí tem uma placa ali que você suspeita que seja instável, daí você vai num segundo momento e olha com imagem intravascular, né? Mas eu acho que o grande ponto desse trabalho também é individualizar, né, teu paciente. Sem dúvida. Eu escolhi a Pessoal, dedo esses trials, acho que alguns não foram tão batidos no ACC, né? Tem, claro, inúmeros outros aí, são mais de 30, mas justamente por isso, a gente tem várias evidências, a gente sabe que a medicina tem que ser personalizada, apesar das mudanças, tudo, ainda a boa prática clínica, a individualização do paciente, o médico examinando, fazendo a diferença, é o que realmente efetivamente faz a diferença. A gente está aqui para discutir evidências, levantar hipóteses, né, discutir eventualmente alguns vieses dos estudos, mas, claro, tem custo, tem que pensar em efetividade, tem que pensar se pode ser aplicado para todo mundo. Acho que a mensagem principal, a gente tem que ter um cuidado quando vai ler um estudo, que não é porque acabou de sair que eu tenho que mudar o que eu penso, eu tenho que refletir, né? E essa discussão, muitas vezes com colegas que trabalham de várias áreas, né, que acabam atuando de uma maneira parecida, é importante, né? Então, ter um hard team, ter um colegas que tu gosta, né? Ou como o Luiz foi meu residente, enfim, a gente acaba criando uma amizade, confiança. Então, tenham essa discussão, leiam os trials, né? E como tem alguns acadêmicos, o Luiz falou que tem alguns acadêmicos, eu acho que é importante vocês verem quão amplo é uma discussão sobre um estudo, né? Um estudo a gente pode ficar o dia inteiro debatendo, que a gente tentou trazer algumas coisas, alguns pontos relevantes de 5 artigos que talvez possam, no dia a dia, mudar um pouquinho, né? Não sei se Legal. alguém Acho mais que foi bem está na selecionado os plateia artigos. quer falar alguma coisa aí. E isso, se alguém tiver pergunta, quiser mandar no chat, o chat está aberto, viu, pessoal? Qualquer coisa, se quiserem mandar mensagem em áudio, é só mandar uma mensagem para Elise Soceron ali, que ela abre o áudio de vocês. Eu queria deixar aberto para os colegas aí, os debatedores, fazer os comentários também, e se sentir à vontade. Eu agradeço o convite e agradeço também ao Rafael pela disponibilidade de estar aqui conosco, com toda a bagagem dele. Acho que a escolha foi muito boa, não poderia ter sido melhor. A gente conseguiu aí sair por várias áreas e realmente alguns estudos que vão mudar a prática e alguns estudos que vão querer mudar a prática, né? Eu acho que é interessante a gente ter essa discussão de qualidade e só agradecer e elogiar mesmo. Pode Também. passar o último slide ali, por Obrigada. favor. Não, Obrigada pode o pelo último. convite. E eu queria parabenizar o Rafael pela apresentação. Foi excelente mesmo. Muito bom. Não, obrigado, galera. Eu estou disponível, tá? Aí estão meus contatos. Às vezes é um pouco corrido a gente organizar isso, mas eu acho que é bem importante. Se quiserem me convidar, estou sempre à disposição.
É um prazer poder estar quase do outro lado do Brasil, né? Literalmente, aí, poder discutir com vocês. Agradecer a oportunidade, desejar um bom feriado para quem tem feriado. Eu não tenho feriado amanhã, né? Nem Mas, eu. galera, Bem, satisfação. Tá? E estão todos convidados aí também, que participar dos nossos grupos, discussões. Eu acho que a medicina se faz assim, né? Aqui ninguém é concorrente de ninguém. A gente tem que deixar nossa mensagem. É importante se posicionar, né? Nós todos jovens aí e sabemos que o mercado de trabalho tem mudado muito. Infelizmente, tem colegas que às vezes não têm formação e estão dando discurso, né? Que não efetivamente leram algo. E às vezes pessoas que efetivamente não têm nem uma residência médica, nada contra, mas querem muitas vezes dar alguma opinião, né? Então, sendo sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu acredito que todos os colegas são, tem que ter boa formação, fazer a melhor medicina para o teu paciente e, enfim, estou sempre à disposição que vocês precisarem. Hein? Agradecer. Muito obrigado, Se Rafael. Eu alguém queria agradecer a todos os debatedores aí. Eu acho que nós já extrapolamos bastante o tempo. Eu queria encerrar aqui agradecendo a todos vocês que ficaram aqui até o final, participaram da discussão. O webinar vai ficar disponível lá no Macadu para quem quiser compartilhar com os colegas também, né? Mais uma vez, Rafael, muito obrigado. Foi excelente a escolha dos artigos. O debate foi muito bom. Parabéns a todos aí que participaram. E até a próxima, né? Final do ano nós temos o nosso congresso, já está pré-agendado para novembro. Ah, e vamos contar com a participação de todos. Um abraço, pessoal. tchau, abração, tchau. galera. Abraço, Boa Obrigada. tchau. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Valeu. Tchau, tchau.